Vamos voltar aqui, pessoal, agora a segunda parte do vídeo da aula 8 aqui, que é a nossa parte 4, né, da nossa revisão. Nós teremos mais algumas coisas para rever lá na frente, mas nesse primeiro bimestre nós vamos trabalhar com esses quatro itens primeiro. E agora vamos entender um pouquinho como que a gente faz um gráfico de uma inequação do primeiro grau, né? Então, claro que, na verdade, não é bem a palavra correta de ser utilizada aqui. Então, a gente vai trabalhar uma função, né? Uma função representada por uma inequação, tá bom? Então, ela não deixa de ser não deixa de ser, na verdade, não é uma função, desculpa, né? Uma relação que, na verdade, é uma inequação. Então, a gente vai representar por meio de achurar, por uma região no plano, tá bom? Então, é o gráfico de uma inequação do primeiro grau, onde a gente vai entender como a gente representa ele no plano cartesiano, que foi a nossa primeira revisão, o primeiro item da nossa revisão, a parte 1 nossa, né? Então, o que é o gráfico de uma inequação? Para fazer o gráfico de uma inequação, ele não é apenas uma linha, né, uma curva, como nós estamos acostumados no gráfico de uma função, né? Então, aqui nós faremos o gráfico dessa função, nós transformaremos essa inequação numa função do primeiro grau para representar ela no plano cartesiano. Assim que a gente representar ela no plano cartesiano, nós vamos entender qual é a área que representa essa inequação, tá? Então vamos tentar entender aqui de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Por exemplo, nós temos esse gráfico, né? Nós temos essa função aí, ó. Desculpa. Nós temos essa inequação, né? 4x mais 8y menor ou igual a 24. Lembrando que é uma inequação aqui com duas variáveis agora, tá? Porque a gente vai trabalhar com inequações do primeiro grau com duas variáveis, a relação entre elas. Então a gente vai construir o gráfico, já vamos transformar isso numa função do primeiro grau, tá? Vamos construir o gráfico. Podemos fazer isso de várias maneiras, tá bom? Eu vou mandar um macetinho para vocês, né? Como que a gente vai fazer esse gráfico de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? Nós não vamos transformar ela especificamente numa função do primeiro grau, para depois montar uma tabelinha, construir o gráfico, como a gente fez no exemplo da parte 2, né? Aqui, como as nossas inequações das pesquisas operacionais que a gente vai trabalhar vão sempre mais ou menos ser apresentadas dessa forma, que é uma restrição, que a gente chama de restrição, né? Então, como as nossas restrições em pesquisa operacional serão apresentadas mais ou menos nesse formato aí, então nós vamos entender um macetinho, né, de encontrar dois pontos, como as nossas funções do primeiro grau são representadas por meio de retas, né? As inequações, elas são áreas abaixo ou acima dessas retas, né? Então, no nosso caso aí, não é menor ou igual? Então, quer dizer que tudo que for menor ou igual, essa relação, essa desigualdade, vai ser achurado. Então, a gente construiu a reta, tá ali embaixo, não vou mostrar agora como que faz essa construção, tá? Desenhamos a reta. E por que está achurado abaixo e não acima? Porque é menor ou igual. Por que a reta é contínua, né? E não tracejada? Porque tem um igualzinho ali no menor. Se fosse somente menor, essa retinha azul que vocês estão vendo aí, ela seria tracejada. Se fosse maior, né? O achurado estaria acima dessa reta achurada. E se fosse maior ou igual, teria a reta contínua do mesmo jeito como está aí e a parte pintada seria acima. A única relação que a gente precisa entender é essa, tá? O achurado, ou seja, a área que vai representar essa inequação, ela depende desse sinalzinho de desigualdade. Se for menor, para baixo, ou menor ou igual. Se for maior, ou maior ou igual, para cima. E a questão do pontilhado, ou seja, incluir a reta nas respostas, na solução, ou não, vai depender do ter e o igual. Se tiver o igual junto, a reta é contínua porque ela se inclui no conjunto de soluções. Se não, se for só igual, desculpa, se for só maior ou menor, é um tracejado onde a reta não se inclui no conjunto de soluções, os pontinhos que estão na reta. Certo? Então vamos a um exemplo também. Aqui é muito importante vocês entenderem como faz. É o principal mecanismo, tá? Fizemos esses 4 vídeos para auxiliar vocês a chegarem nesse aqui, né? Como achurar corretamente as áreas, né, abaixo ou acima de uma inequação do primeiro grau. Essa é a que a gente precisa entender bem, né, para que quando a gente chegar lá em pesquisa operacional, a gente entenda o porquê a gente está churando algumas áreas lá para encontrar maximização, minimização de uma determinada situação, tá? Então a gente vai ter várias restrições e vamos ter que analisar essas restrições mais ou menos da maneira que a gente vai fazer agora, tá bom?
Tudo bom, pessoal? Vamos voltar aqui ao exemplo agora da nossa parte 4, né? A parte dos gráficos de inequação, que é o que mais a gente precisa entender, que é o que mais a gente precisa prestar atenção aqui, que é o que mais a gente vai usar, principalmente na solução gráfica, quando a gente estiver trabalhando dentro de pesquisa operacional, quando a gente encontrar as restrições de um problema, é por meio dessas restrições que nós construiremos os gráficos, as representações gráficas dessas inequações, né? E por meio de análise dessas representações gráficas, dessas inequações, que a gente vai conseguir entender o que é maximizar um resultado ou minimizar um resultado, tá bom? Então vamos lá primeiro, vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos pegar aquele exemplo que a gente acabou de ver, né? O exemplo que era 4x mais 8y menor ou igual a menos 24, né? Vocês já viram o gráfico como é que é feito, né? Lembrando que aqui é o meu y, aqui é meu x, né? A reta está orientada para cá. Tá indo aqui de 9 até menos 9, de menos 9 até 9, certo? Então vamos tentar encontrar o nosso gráfico, a representação gráfica dessa inequação. Lembrando que eu falei para vocês que a gente vai encontrar de uma maneira um pouquinho mais simples, tá? Não vou entrar no mérito matemático explicando para vocês, mas é uma maneira de encontrar pontos de uma inequação, no caso aqui de duas variáveis, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou pegar o menos 24 e passar, desculpa, eu vou pegar o 4 e passar dividindo ao menos 24, tá bom? Então eu vou encontrar aqui o x como se aqui fosse zero, como se o y fosse zero, tá? Na verdade a regrinha é essa, né? Eu considero o y zero e determino um ponto. Depois eu considero o x zero e determino outro ponto. Então se aqui é zero, ficou 4x menor ou igual a menos 24, não ficou? X é menor ou igual a menos 24 dividido por 4. X é menor ou igual, menos 24 dividido por 4 dá quanto? Né? A gente vai encontrar aqui a solução menos 6, negativo, né? Porque de baixo é positivo, 24 dividido por 4, 6. Então a gente vai marcar aqui no x, ó, esse ponto menos 6 aqui, ó. Bom? Então é como se o y eu disse que era zero, então o x está relacionado ao menos 6. Primeiro ponto. Vamos considerar agora o x igual a zero. A gente pode até considerar como se fosse uma equação aqui, que é o que normalmente se faz, né? A gente transforma isso aqui numa equação e considera um zero e depois o outro zero, tá bom? Como se fosse a relação de dois pontos aqui, né? Considerando ou x ou y igual a zero. Então vamos considerar agora x igual a zero. Então vai ficar 8y menor ou igual a menos 24 aqui, certo? Então o y é menor ou igual a menos 24 dividido por 8, certo? Então o y é menor ou igual a menos 3. Então o y, para x igual a zero, né, o y está no menos 3 aqui, ó. Como é menor ou igual, a reta ela é cheia. Certo? E como é menor, né, a relação está para menor e não para maior, o achurado fica na parte menor do gráfico, abaixo do gráfico. Tá? Então é assim que foi feito aquele gráfico lá, né? De uma maneira um pouquinho mais simples, não montamos tabelinha, né? Nós trabalhamos com zeros, né? Trabalhamos considerando o x igual a zero, depois o y igual a zero, tudo bem?